Boa tarde, Diego, Daniela, Coach, boa tarde a quem está conosco. É verdade, 40 minutos de uma conversa que dessa vez foi pedida pelo presidente Lula, e em que Lula, digamos assim, parece ter mirado numa cooperação contra o crime organizado internacional, Diego, mas talvez tenha acertado esse tiro na estratégia bolsonarista aqui dos radicados, né, do bolsonarismo nos Estados Unidos, que vinham movendo a sua pauta em busca de uma designação pelos Estados Unidos, tanto do Comando Vermelho quanto do PCC, o primeiro comando da capital, como organizações terroristas. É uma medida que o governo Trump tem adotado contra uma série de cartéis e grupos, facções criminosas latinas, né? A gente pode citar aí o venezuelano Trem de Aragua, o mexicano Cartel de Sinaloa, enfim, existem outros que já foram designados assim. Aliás, mais recentemente, o chamado Cartel de Soles, que é justamente, de acordo com os Estados Unidos, liderado pelo líder venezuelano Nicolás Maduro, que os Estados Unidos acusam de ser um narcotraficante, e isso tem mobilizado os americanos a enviarem um poderio bélico considerável para o Mar do Caribe e a fazer ataques a embarcações ali, inclusive hoje, durante a reunião ministerial na Casa Branca, o secretário de Guerra de Donald Trump, o Pete Hegseth, chegou a dizer que os Estados Unidos vão sim atacar militarmente qualquer país que envie drogas aos Estados Unidos. Portanto, é uma estratégia que está muito claramente em relação ao uso de armas. E o que vinha acontecendo, Diego? O Eduardo Bolsonaro, que lidera, o deputado federal pelo PL de São Paulo, que lidera essa campanha aqui nos Estados Unidos por punições ao Brasil, que pudessem, de acordo com ele, os seus aliados, levar a uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles argumentavam que, diante da queda das tarifas, que já era muito provável, todos sabiam há algumas semanas, enfim, já é um processo que já começou, eles pretendiam mirar, então, agora nessa designação desses grupos como terrorista, que é uma agenda que não interessa ao Planalto. O Planalto vê risco à soberania, as próprias ações militares dos Estados Unidos na região indicam para o Planalto que existe uma série de riscos nesse tipo de designação, né? Lembrando que esse tipo de designação de grupo terrorista pelos Estados Unidos tem sido feito usando uma ordem presidencial, uma ordem executiva do então presidente George W. Bush, daquele período logo pós 11 de setembro, da chamada Guerra ao Terror. Portanto, é desse tipo de ação que a gente está falando, quer dizer, um grupo que seja considerado terrorista entra nessa designação e deixa de poder, por exemplo, os americanos não podem mais fazer comércio, há um congelamento de bens desses grupos nos Estados Unidos, entre outras ações, incluindo potencialmente ações militares, Diego. Então, quando o Lula coloca essa pauta com Trump, digamos assim que ele, de alguma maneira, começa a barrar essa agenda dos bolsonaristas que tentavam fazer a Casa Branca se mover com essa designação, a revelia do Planalto, a revelia de Brasília. Eu apurei, aliás, viu, Diego, que o próprio Eduardo Bolsonaro esteve em ao menos 2 reuniões, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, e na Casa Branca ele falou com o Sebastião Gorka, que é o responsável por contra-terrorismo do National Security Council, da Casa Branca. Ele falou com a equipe do Gorka, levando um relatório de um delegado da Polícia Civil do Rio que estabeleceria conexões entre integrantes do Comando Vermelho e pessoas ligadas à Al-Qaeda já sancionadas pelos Estados Unidos. É o mesmo relatório que o Flávio Bolsonaro entregou a diplomatas americanos em maio, em nome do governador do Rio, Cláudio Castro, tá? Então, esta campanha está em curso e, ao falar sobre o assunto com Trump, Lula dá um tiro nessa estratégia aí, nessa pauta de segurança pública dos bolsonaristas, que é um grande assunto para as eleições de 2026, né, Diego? Exato, e sugere uma parceria, né, com os Estados Unidos. Oi, Couto. Eu fazia uma pergunta para a Mariana.
Na nota que o Palácio do Planalto distribuiu depois da reunião, 40 minutos, não tem nenhuma citação a dois personagens, a Venezuela e o Nicolás Maduro, né? Eu queria entender isso, porque quando você fala em organizações criminosas, crime organizado, tudo, o pano de fundo, né, o personagem oculto aí, é a Venezuela, é o Maduro. Você tem alguma informação sobre o que eles falaram diretamente sobre a Venezuela e o Maduro? Por que isso não está na nota? Tenho sim, coach. Eu conversei com pessoas que participaram da reunião, e elas me disseram que sim, a Venezuela foi tratada como não poderia deixar de ser. É um Ah, assunto que preocupa cada vez mais o Brasil. Aliás, enfim, os americanos estão dando sinais de que um ataque terrestre à Venezuela é iminente. E o Lula teria então repetido a Donald Trump a mensagem que já tinha passado na reunião, por exemplo, que eles tiveram presencialmente na Malásia, em que o Lula disse que a região é uma região de paz, que é preciso que haja, enfim, soluções diplomáticas para essas questões, que ele poderia sim funcionar como interlocutor na região, mas esse é um discurso que tem praticamente zero aderência com Washington atualmente, viu, Couto? E não há o Trump não está disponível a escutar o que o Brasil tem a dizer em relação à Venezuela e vai se mover com esses planos independentemente disso. Aliás, na Malásia, o próprio Lula acabou sendo rebatido, conforme eu apurei, pelo secretário de Estado Marco Rubio, que é um dos grandes patrocinadores dessa ação bélica, aliás, dos Estados Unidos na Venezuela, em que o Rubio dizia ao Lula que Nicolás Maduro envia criminosos retirados das cadeias para invadir os Estados Unidos. Quer dizer, não existe até hoje nenhuma apuração, nenhuma investigação séria que mostre que isso seja uma política de fato do Nicolás Maduro. Mas é o tipo de coisa que tem sido repetida e que tem sido usada como norte na própria administração Trump. Agora, do lado do Planalto, não se quis dar muita atenção a isso. Aliás, tem havido uma tentativa de ser discreto e manter o assunto entre Brasil e Estados Unidos no máximo possível do bilateral, porque Venezuela é visto como um ruído muito grande. E, aliás, na questão bilateral, achei até que você ia citar isso, Couto, porque tem mais um personagem que eu quis saber se tinha aparecido e não apareceu, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que Lula e Trump se falaram desde a prisão de Bolsonaro. A gente relembra aqui que, ao ser informado dessa prisão, o próprio presidente Donald Trump chegou a dizer é uma pena, nada mais do que isso, né? E dessa vez ele sequer perguntou ao Lula sobre o processo do Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo. E o próprio Bolsonaro era usado como justificativa para as tarifas de 40% que tinham sido impostas contra o Brasil, estavam em vigor desde 6 de agosto e já começaram a cair, né, Couto? Verdade. Dantes, tem apuração também, né? Os objetivos do Brasil nessa parceria com os Estados Unidos, né? Que tem a ver com a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. Na verdade, o Lula foi bem específico em relação a esses dois temas que ele gostaria de largar com urgência, né? Primeiro porque, por conta quando a nota do Planalto fala em citação às recentes operações da Polícia Federal, está falando da Carbono Oculto, e também um pouco sobre o esquema aí do Vorcaro. Vou explicar melhor. Primeiro, na Carbono Oculto, você tem um personagem que ganhou muita importância, Ricardo Magro. Ele é o dono da FIT, ou Refit, ou Antiga Refinaria Manguinhos. À medida que o problema vai ficando mais feio, ele vai mudando o nome da empresa. Onde é que mora o Ricardo Magro? Nos Estados Unidos. Onde estão os bens dele? Nos Estados Unidos. Uma série de fundos que ele utilizou para poder tramitar o dinheiro da Refit lá fora, dinheiro de sonegação fiscal, que bate quase 30 bilhões de reais nos Estados Unidos, mais especificamente em Delaware. Então, na conversa, o Lula citou isso. Olha, eu queria ver se a gente conseguia encontrar uma forma de, ver como fazer para impedir a lavagem de dinheiro via fundos em estados onde é muito fácil, nos Estados Unidos, abrir uma empresa de papel, né? Que se abre uma empresa com uma caixa postal ali, né? É quase um esquema de paraíso fiscal em alguns lugares, né? Então, Delaware é um lugar que eles já identificaram que foi utilizado nesse esquema de criação de empresas de papel que você usa para branquear, ou seja,
lavar dinheiro. É dinheiro que vem do crime, você transforma em patrimônio de uma empresa, ele volta depois como se fosse limpinho, dinheiro limpo. Além disso, a questão do bloqueio de bens, bloqueio e sequestro de bens, né? No caso do Magro é isso, né? Ele comprou um imóvel que foi de um ex-astro, acho que de basquete da NBA. Ele tem lancha, carros, enfim, uma série de itens de luxo milionários, né? No caso da casa, é realmente uma casa hollywoodiana que ele tem em Miami, que poderiam ser bloqueados e não estão sendo bloqueados. O Brasil não consegue fazer o sequestro desses bens. Para finalizar, tem a questão do tráfico de armas, que foi a forma como o Lula encontrou de tratar da questão das fronteiras de uma maneira que oferecesse fosse mais seguro, né? Como a Mariana citou, né? A questão de chamar para si a pauta em relação às fronteiras, tratando dessa forma, dizendo respeito ao tráfico de armas. Olha, o Brasil não fabrica essas armas de grosso calibre que estão vindo para cá, que são utilizadas pelo tráfico, elas passam pelas fronteiras e muitas delas vêm daí, dos Estados Unidos. Então, a gente pode atuar junto no combate ao tráfico de armas aqui também para o Brasil. Foram os 2 pontos bem específicos que foram colocados e o Trump, segundo eu apurei, como uma pessoa que participou na sala da conversa entre Trump e Lula, o Trump demonstrou bastante, digamos, ânimo em abraçar a causa. Não deixa de ser uma vacina, né, Mariana? Daquela ideia do Flávio Bolsonaro ele depois falou que era, claro que não era aquilo de fato, mas enfim, disse ele que não era aquilo exatamente que ele quis dizer, mas ele falou sobre bombardear navios na Baía de Guanabara, né? Exatamente, quer dizer, de um lado, a impressão que ficava é que os bolsonaristas talvez estivessem convidando esse tipo de atuação bélica em relação ao Brasil, né? Guardadas aí as devidas proporções do que estamos falando, mas a gente já viu os Estados Unidos mirando esse tipo de ação, não só na Venezuela, mas em relação à Colômbia também, né? Então, existe sim esse temor no Planalto, em Brasília, sem dúvida, e a ideia do governo Lula é deixar claro que tanto a sua atuação doméstica quanto a parceria com os Estados Unidos deveria ser feita no sentido de sufocar financeiramente esses grupos criminosos e as suas conexões e ramificações, conforme bem disse a Dani aí. A ideia é tornar isso mais complexo de modo a ferir essas organizações, não por meio da morte de alguns de seus integrantes, mas derrubando a sua sustentabilidade financeira, de fato, né? Então, o presidente cita tanto a questão da lavagem de dinheiro por meio dessas empresas fantasmas aí em Delaware, e isso é um artifício, um subterfúgio muito conhecido, porque Delaware é um estado que é um paraíso fiscal, mas também o uso de imóveis, né? Enfim, e de uma série de... O governo Lula tem conhecimento de uma série de criminosos com ligações com o crime organizado brasileiro que estão hoje em Miami vivendo como milionários, né? Exato. Cocho. Deixa eu aproveitar que você está aí e esclarecer uma coisa de ontem. Durante toda a tarde, falaram de uma importante reunião que o Trump teria com o comando militar americano, né? Eu fiquei acompanhando isso aí até tarde da noite e não saiu resultado nenhum. Parece que hoje aconteceu essa reunião e que uma das coisas que estava em discussão ali é uma ocupação, uma invasão por terra dos Estados Unidos na Venezuela. O que de concreto você sabe sobre essa reunião e o que eles decidiram? Pois é, o próprio Trump citou agora há pouco, viu, Coach? Eu estava vendo aqui, eles estão ainda na reunião ministerial, né, que é acompanhada, enfim, pelo pool da Casa Branca, há imagens disso, e de fato eles estão reiterando que essa ação terrestre é iminente. Aliás, durante todo o tempo, hoje, eles defenderam essas ações, e não apenas isso, como também voltaram o próprio Trump e o seu ministro da Defesa, o seu
secretário da guerra, como eles chamam aqui, que é o Pete Hegseth, defenderam não só os bombardeios a essas embarcações, como inclusive o bombardeio subsequente para matar qualquer sobrevivente do primeiro bombardeio, do afundamento dessa embarcação, né? Há agora uma polêmica muito grande, os Estados Unidos estão sendo acusados de ter cometido um potencial crime de guerra, porque sabe-se agora que naquele primeiro bombardeio, que inclusive eles mostraram as imagens mundialmente, houve uma série de sobreviventes após aquela investida militar, né? Era uma embarcação que tinha pouco mais de uma dezena de pessoas, se eu não estou enganada, que os americanos diziam ser uma embarcação operada por traficantes. Ela foi bombardeada por ordem do Pentágono e, ao final do bombardeio, viu-se que havia sobreviventes na água, no mar. E aí a decisão do Comando Militar americano foi de eliminar também os sobreviventes, o que é visto como um crime militar, porque, nesse caso, enfim, não haveria mais condição de reação desse inimigo de nenhum tipo, e o que diz a lei internacional é que eles, então, seriam prisioneiros de guerra, que deveriam ser julgados de acordo com a lei, o que não aconteceu. Portanto, o que a gente está vendo hoje, Couto, é que a expectativa de uma invasão, ou ao menos invasão é um termo incorreto, mas de uma ação militar terrestre, porque digo incorreto porque a gente não espera ver tropas americanas, tá, em solo venezuelano, mas a expectativa de uma ação terrestre na Venezuela, ela cresce minuto a minuto. E mais uma vez, o Trump é imprevisível. Ninguém é capaz de dizer o que ele fará ou não, e a decisão final é dele. Mas a indicação que o Trump tem dado é de que essa invasão, esse ataque terrestre é iminente, e a gente pode vir a ver isso a qualquer momento, Couto.